Boa noite, vamos começar a nossa palestra sobre um indicador chamado ROC ou ROC, que significa Rate of Change. É um indicador bastante simples, ele lembra um pouquinho o CCI, só que o CCI tem dois números que a gente olha, né? A gente olha o zero, a linha zero, como o ROC aqui, e a gente usa o mais 100 e o menos 100. O ROC é um pouquinho mais simples. É um indicador que, como o nome diz, rate of change, ou seja, o grau da rapidez, né, o nível de rapidez. Ele mede a rapidez da mudança de preço. Normalmente o pessoal usa 10, 12 períodos, eventualmente 20 períodos. Aqui eu já deixei, se não me engano, em 10 períodos. Então esse ROC ele determina não só a força da direção, ele determina também a força a força de reversão, mas a força da direção, a força da tendência do mercado. Um outro ponto que é bastante interessante são as divergências que ele proporciona. De uma forma muito simples, a gente tem uma linha zero aqui. E se a gente, olha só interessante nessa figura aqui, a gente pode ver que a maior parte do tempo, né, na verdade teve um ou dois momentos aqui que ele ficou abaixo da linha zero, numa tendência forte de alta. E depois, quando ele veio numa tendência forte de baixo, ele passou a maior parte do tempo abaixo do zero. É bem nítido aqui essa configuração. E o interessante é que aqui, como no CCI, quando ele entra rompendo a linha zero, teoricamente a gente tem um pontinho de compra aqui. Quando ele rompe a linha zero para baixo, como nesse caso aqui, seria um nível, se você está comprado, seria um nível de stop, ou eventualmente até uma entrada na venda do papel. Como eu disse, é um indicador bem simples de a gente trabalhar. Olha só, ele deu uma venda aqui. E o interessante aqui também, como no CCI, é interessante a gente trabalhar com mais um indicador. Então aqui, por exemplo, ficou derivando, né, mercado derivando aqui em cima, aqui derivando também, até que chegou uma hora que ele veio para baixo. Ou seja, nessa queda e subida, olha só, ele deu uma venda, foi lá embaixo. E o mercado estava vindo para baixo, olha a divergência aqui. O mercado estava vindo para baixo, o CCI já recuperando, né, tendendo para o zero. E quando rompeu o zero, ele reverteu a tendência. Então é um indicador também bem interessante para a gente estar olhando. Óbvio que não é interessante, por exemplo, você olhar o ROC e olhar o CCI. Da mesma forma que não é interessante você estar na tela com o IFR e o estocástico lento. Eles são primos, né? Digamos que o CCI e o ROC também são primos. É um indicador que eu vou já botar aqui vou botar aqui o estocástico. Eu sempre gosto do estocástico de 9 períodos. A gente olhar aqui. Nossa, o estocástico ele é mais precoce, como no caso do estocástico, comparando com o CCI, o estocástico tende a sinalizar uma reversão de uma forma antecipada
ao CCI, a mesma coisa acontece com o estocástico em relação ao ROC. Ele tende a se antecipar. Olha só, nesse caso aqui, por exemplo, ele sinalizou uma compra aqui, o estocástico, né? Sinalizando uma reversão aqui. E lembrando que o estocástico funciona bem em mercado sem tendência. No caso aqui, o mercado está sem tendência, derivando, ele tenta se antecipar ao movimento do mercado. Então, no momento que ele deu compra aqui, precisou de 2 candles para confirmar essa reversão. Então ele se antecipou um pouquinho e no caso aqui, deu uma compra nesse candle aqui. Enquanto deu uma compra nesse candle, há 2 candles atrás, o estocástico estava sendo confirmado. Então é interessante a gente usar o estocástico. Pode usar o IFR também. Eu, particularmente, prefiro o estocástico. Então o estocástico dá a primeira sinalização de uma reversão e o CCI ou o ROC dá uma sinalização de compra um pouquinho na estadia, ou seja, se prepara que vai subir. Quando ele rompe a linha zero, entra comprando. Quando ele, aí é sempre aquela história, traça a sua linha de tendência de alta, de baixo, para você tirar o máximo do mercado. Ele negativou, pula fora. E aqui você vê que ele anda numa aceleração menor, bem menor do que 45 graus, mas já acabou subindo. E ele comprado, enfim. Isso aqui foi um falso rompimento, voltou para cima. Se você chegou teoricamente você não chegou a zerar aqui se você estava comprado, porque se você trabalha com suporte e resistência, está aqui o teu suporte, ele não fez um fundo abaixo do fundo anterior, teoricamente você tem que estar posicionado nesse papel. Então, na verdade, você comprou aqui, vamos, digamos aqui nos 8,50, ficou posicionado. Em algum momento por aqui você pulou fora. Por quê? Porque você está sempre trabalhando, né, com as linhas de tendência de alta. Na hora que ele deu essa puxada aqui, você traçou aqui assim. E aí você estopou ou nesse ponto aqui, quando ele veio para baixo, cruzou essa dupla do suporte, ou aqui embaixo. Seja de um jeito ou de outro, olha só, se você saiu nesse candle aqui, o estocástico já sinalizava uma reversão, mas mais do que isso, pouco depois sinalizou realmente uma saída pelo CCI. Então, se você saiu tentando otimizar sua posição, na pior das hipóteses, você saiu nos 10,50, comprou a 9, arredondando, comprou a 9 e saiu a 10,50. Ou seja, 9 para 10,50, teve um ganho de 16%. Deu uma venda aqui, entra posição vendida. Olha só, o CCI, o estocástico aqui já sinalizando uma venda. O CCI deu a venda nesse ponto aqui, vamos dizer que você entrou vendendo mal, vendeu a 9,85. Ele vendido, zerou nesse ponto aqui. Zerou por aqui, em algum momento nesse ponto aqui. Então você tinha rompido em 9,80, enfim, mais ou menos nos 9. Vamos botar 10, pronto. Você entrou a 10 e saiu fora a 9,15. Então entrou vendendo a 10 para 9,15. Ganhou mais 8,5%. Então, super simples de trabalhar com ROC. É uma ferramenta bem objetiva, né? Particularmente, eu prefiro o CCI, questão de gosto. Mas eles são muito parecidos. E aqui, coisas que não apareceu, eu não vi nesse papel. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não estou vendo. Aqui, por exemplo, divergência de topos, tá vendo? Aqui você tem uma divergência aqui. E aqui quase imperceptível. Espera que eu risquei no lugar errado. Puxar um pouquinho para baixo aqui. Aqui quase imperceptível, mas se eu traçar a linha eu vejo.
uma divergência de queda aqui, tá vendo? Ele mostra bem isso aqui também. Mostra bem essas divergências. Aqui outra divergência. Tem aqui o movimento de alta. E aqui uma pequena divergência. Tá certo? Então são estratégias simples, estratégias, enfim, bem pé no chão. O pedacinho, isso aqui não é CCI, isso aqui é ROC, ROC, que é muito parecido com CCI. Isso aqui é de 10 períodos. A palestra sobre hoje é ROC, ROC. Eu estou dizendo que ele é muito parecido com CCI. Isso aqui não é CCI, isso aqui é ROC, Rate of Change, ROC. Tá certo? Alguma pergunta? Esse ROC é muito simples. E aqui a gente pode incrementar usando, né, aquelas médias móveis, né, fazer o cadê? Média de 8. Pode fazer exatamente aquela mesma operação, média de 8 com a média de 3 exponencial. Exatamente aquela mesma estratégia. Tá certo? Exatamente igual. Então, deixa eu pegar aqui que a gente já tinha traçado alguns exemplos, né? Então, olha só. E as médias